muita gente acha, eu vejo muito esse discurso sendo repetido nas redes sociais, por exemplo, muitos jovens meio que se decepcionam quando entram na faculdade e aí eles têm até aquela vontade de empreender, mas não existe esse estímulo, isso não existe nem na escola, nem na faculdade. Mas eles reclamam que os seus professores, por exemplo, né, um professor que vai ensinar empreendedorismo nunca empreendeu na vida. E aí eu fico pensando, bom, mas não é preciso, eu acho que é uma desvalorização muito grande do papel do professor, você obrigar que o professor tenha uma experiência empreendedora para ensinar empreendedorismo. Eu acho que não existe, né, esse problema, né, quando a gente vai falar do ensino, e o professor é capaz de gerar um valor imenso, mesmo não tendo essa experiência empreendedora. Você acha que isso é preciso para ensinar a empreender? Você tem que ter empreendido antes? Eu acho que, assim, eu costumo usar uma brincadeira, é um plus a mais adicional. Eu acho que é algo bacana, assim, é muito diferente quando você tem um empreendedor ou melhor, um professor que tem a experiência teórica, mas também tem a experiência prática. Eu acho que ele adiciona, ele agrega valor quando ele passou pela experiência e ele consegue transmitir. Mas, em hipótese alguma, eu diria que aquele professor que não tem a experiência empreendedora não tem a acrescentar, muito pelo contrário. Eu acho que o Peter Drucker falava isso, né? Toda boa teoria um dia foi uma prática e toda boa prática um dia foi uma teoria. Então, a gente tem que olhar para os dois lados e tentar agregar o máximo possível. Eu dou aula no INSPER, num programa que, inclusive, fui eu e o Marcelo Nakagawa, na época que criamos o modelo, é um programa, um curso rápido que chama Empreendedorismo em Ação, exatamente para fazer com que as pessoas que estavam empreendendo, mas não conheciam nenhuma técnica, né, nenhuma teoria, modelo de negócio, como é que você estuda o ambiente, como é que você faz o crescimento, usar Canvas, enfim, todas as ferramentas. E, coincidentemente, eu e o Marcelo somos professores, mas somos também empreendedores. É claro que isso agrega valor, mas não significa que os outros professores que não eram empreendedores também, quem estava falando de marketing, de modelo de negócio, de como vender, de como estruturar o seu plano financeiro e várias outras funções e habilidades que estavam sendo ensinadas, não é porque eles não eram empreendedores que eles estavam ensinando de forma pior. O que a gente agregava, o que eu e o Marcelo agregamos, por exemplo, né, usando esse exemplo meu e dele, é que a gente faz as conexões, né? Olha, se você está fazendo um modelo de negócio X, de receita recorrente, você tem que pensar nisso, 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 naquilo. Então, eu acho que agrega. Eu jamais acho que é assim, não, vamos colocar todo mundo do território que ensina empreendedorismo, ele tem que ser empreendedor. Eu tenho professores ótimos, maravilhosos, mentores ótimos, que nunca empreenderam, mas que têm uma experiência que é relevante para determinado momento. Então, acho que é uma combinação, Leandro. Com certeza, né? E o contrário também acho que é verdadeiro, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem um mentor que é excelente no mundo dos negócios, mas assim, ele não tem uma bagagem teórica que também acrescenta muito e que é assim, extremamente necessário, né, para qualquer empreendedor. Então, como você falou, você tem que fazer os links entre uma coisa e outra, né? E não ser só prática e também não ser só teoria, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é a combinação sempre das duas coisas, Leandro. Eu acho que quando a gente olha só para um lado, né, eu conheço excelentes empreendedores que têm negócio, que já acertaram, que já erraram, mas que falta um pouco do conhecimento teórico para ajudar, né, para entender o que é modelo de negócio, como é que faz uma análise de SWOT, enfim. Essas ferramentas ajudam, entender como é que funciona um Canvas. Então, eu acho que é sempre a combinação. Se você pegar os empreendedores que deram certo, vamos considerar a medida de sucesso, é diferente para cada pessoa, né? É muito individual. Se você olhar para eles, tem uma coisa em comum, eles são pessoas muito preocupadas em buscar conhecimento, né? Muito preocupadas em entender o que está acontecendo à sua volta. E isso, para mim, é uma característica que é muito fundamental e os professores têm isso como característica quase que inerente, né? É verdade, e ainda mais nos tempos que a gente vive, né? Cada vez mais isso aí vai ser necessário, a gente está sempre em constante aprendizado. Agora, indo para a questão das mulheres, Ana, a gente tem ainda sobre esse estudo, né, do Partnership Monitor, que a gente tem a maioria dos empreendedores brasileiros é formado por mulheres, né? E o que explica isso, né? Essa busca das mulheres por empreender, né, de ser ainda mais numeroso
que o empreendedorismo masculino? As mulheres têm motivações diferentes do que os homens para empreenderem, né? Os gatilhos para empreender são outros. A maioria das mulheres empreendem dos 30 aos 40 anos. Coincidentemente, é a época onde as mulheres escolhem ter filhos, né? Então, a maternidade é um grande gatilho para empreender. 70% das mulheres que empreendem são mães. Então, esse é um ponto importante. E por que elas vão para o empreendedorismo, né? Aquelas que vêm do ambiente corporativo, elas buscam o empreendedorismo porque elas não se sentem acolhidas dentro das empresas, principalmente nesse momento que elas são mães de filhos pequenos. O que mais a gente ouve aqui das mulheres e nas pesquisas é que elas se sentiam num ambiente hostil. E aí ela sai desse ambiente corporativo, não porque ela necessariamente quer, mas porque ela é empurrada a sair desse ambiente corporativo, e aí empreender para ela vira uma alternativa para ela continuar profissionalmente ativa, e ao mesmo tempo, uma palavrinha que elas usam em todas as respostas, né, elas buscam por flexibilidade. Quando você pergunta para uma mulher porque ela está empreendendo, a palavra flexibilidade aparece várias vezes, quando você pergunta para o homem, não aparece. Porque, na verdade, ainda nós temos uma questão de fundo que é muito séria, que é a divisão de tarefas domésticas, cuidado com o filho, com famílias, com a casa, que ainda é majoritariamente de responsabilidade da mulher. Então, empreender para a mulher, além do gatilho ser diferente, além da motivação ser diferente, elas estão muito mais ligadas a propósito do que a dinheiro. Quando você pergunta para ela por que ela está empreendendo, porque eu quero criar alguma coisa que faça sentido, que vai melhorar o mundo, que vai ajudar as outras pessoas, ou seja, a parte financeira sempre aparece nos últimos itens, né, dessa motivação para empreender. E quando ela abre negócio, ela sempre abre negócio no que a gente chama de território de conforto, né, que é a área em que a mulher domina, né, a moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços, o momento que ela está vivendo, por exemplo, elas abrem muito negócio ligado ao momento de ser mãe, e isso não é um problema nenhum, desde que elas encontrem uma oportunidade dentro dessas áreas que ela abre, e elas têm um modelo de gestão do negócio também diferente. Elas têm uma visão muito mais humana do negócio, né? Elas têm uma visão muito mais colaborativa. Quando elas empregam outras mulheres, elas empregam pessoas que precisam, elas ajudam a comunidade no entorno dela. É muito comum você ver uma mulher, sei lá, na comunidade, ela vende salgadinho, ela emprega as pessoas que estão ali no entorno, ela ajuda, compra as coisas das pessoas dali, enfim, ela cria uma rede colaborativa. Tem estudos mundialmente mostrando que o impacto social de um negócio liderado por mulher é muito maior do que o impacto social de um negócio liderado por homem, por conta desse modelo, né, das motivações, do segmento onde ela atua e da forma com que ela faz a gestão do negócio. Então, assim, existe um movimento mundial olhando para essas mulheres, e por isso que todo mundo fala, se você quer mudar a sociedade, você investe numa mulher. Né, e não é com isso falando que os homens são piores, os homens são fazendo uma questão de competição, é muito mais mostrar esse lado muito positivo de impacto social que as mulheres fazem, né? Elas, quando ganham dinheiro, elas investem o dinheiro do negócio em melhorar a educação dos filhos, o bem-estar da família e ajudar o entorno delas. Então, isso é bem importante da gente tocar, sabe?